7h42, de volta ao Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro, e hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O programa de hoje recebe com muito prazer sempre o Ricardo André Vasconcelos, jornalista e servidor público federal, ele que está conosco desde ontem durante a realização do debate, né, e hoje neste programa também, né, nos honrando com sua presença, mesmo que virtual. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Neto, bom dia, Luiz, bom dia aos telespectadores e os ouvintes da FM. E eu também queria me somar aos colegas da bancada e te parabenizar pela condução do debate ontem, que o objetivo mais simples é que foi realmente impecável. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. A equipe daquela eu só rolei a bola pro gol. Muito obrigado. Ricardo, também acho que eu concordo com o que o Arnaldo propôs, dá a sua impressão, você que estava ali também profissionalmente, né, como integrando a Comissão de Direitos de Resposta, de Análise de Direito e Resposta. Tem uma coisa até engraçada, não sei, até escrevi sobre isso também. Ele se preocupou tanto formar uma comissão tão qualificada, com você, João Paulo Granja e André Tavares Filho, e um debate tão acirrado, tão virulento, e que não teve um pedido de direito e resposta. Quando o debate é entre dois, geralmente quando um ofende, o outro já responde com outra ofensa na própria réplica. É que houvesse um pedido de direito de resposta na tréplica, que aí o candidato ofendido não teria como se defender no próprio bloco. Mas não foi isso. O debate foi muito parecido também com o da Record mais cedo, que foi o tempo todo parecia uma briga de galo. Os dois brigando o tempo todo, os dois se acusando o tempo todo e não tinha resposta, que o outro já respondia aquela outra acusação, né? Como reflexo, como consequência da degradação política que estamos, né? Nós chegamos numa cidade, infelizmente, uma cidade com 300 mil eleitores, que foi uma das 10 cidades mais importantes do país no início do século XX, chega numa eleição que tem dois meninos, parecem meninos de quinta série, brigando pelo Grêmio Escolar. Sem querer desrespeitar o Grêmio Escolar, que eu participei de Grêmio Escolar do Liceu, com muito respeito, e os dois sem conteúdo nenhum. Todos nós estávamos ansiosos por esse debate, pelo encontro. Desde o início da pré-campanha, eram os candidatos com maior chance os preferidos, né, os candidatos com maior chance de chegar. Eles não participaram de debate nenhum, quando todos eram candidatos. Agora, pela primeira vez ontem, quando eles se encontram, mostram realmente como eles são. Não tem proposta, não tem experiência nenhuma. E quando eu falo em experiência e falo em juventude, eu não estou criticando as pessoas que são mais idosas, que você vê. Vou dar um exemplo aqui, duas pessoas idosas, experientes e com a centelha de juventude, duas pessoas de lados diferentes do espectro político. Nós temos a Luísa Erundina, que é candidata a vice-prefeita de 5 anos, uma centelha de juventude. Nós temos o Joe Biden, que foi eleito presidente dos Estados Unidos agora, 77 anos, e você vê a vontade de mudar que ele tem. É que nós temos dois meninos com menos de 40 anos repetindo o que os pais fizeram, mas não os pais fizeram como novos, os pais velhos no sentido das ideias. As ideias que esses dois candidatos representam é o que há de mais anacrônico.
você viu ali, durante 1h30, eu anotei as coisas que eles falaram, muitas, você não tira uma proposta, talvez ali as palavras são vazias, são frases inteiras, quando se tenta, não, é porque vamos dar trabalho, dignidade e dignidade de transporte público, vamos acabar com o terminal urbano na primeira semana de trabalho. Não tem uma proposta concreta, não tem uma proposta revolucionária, que eu digo no sentido não de mudar o regime, de mudar, pegar em arma, mas as ideias. Você vê 2 jovens que eu esperava que, por exemplo, eu participei dos grupos políticos originais, do grupo político original, que os dois são frutos do mesmo ninho, né? Do garotismo lá da década de 80. Se você pegar, você pode dar até exemplo de algumas ideias revolucionárias lá do primeiro governo Garotinho. Não é revolucionária no sentido mais radical da palavra. Por exemplo, você acabar com dezenas, quase uma centena, de terrenos baldios da cidade e transformá-los em hortas populares. Isso é revolucionário. Eles não têm uma ideia sobre isso. A ideia é voltar ao restaurante popular, é acabar com o terminal, é acabar com o modelo de transporte implantado pelo atual governo. Mas qual é o modelo que eles sugerem para substituir? Nada. São vazios. São 2 meninos vazios. É uma pena que a cidade vai entregar num período da maior crise econômica que a gente vai enfrentar, a 2 pessoas sem a menor experiência. Acho muito engraçado que o candidato Vladimir, fala, não, eu tenho mais experiência que foi 2 anos de deputado federal. Isso da experiência suficiente para administrar uma cidade. O outro não tem experiência, acho que nenhuma, nunca teve emprego, nunca teve nada. É lamentável. É lamentável você olhar para trás e ver que esses dois, que a cidade não renovou as suas lideranças, teve que buscar nos ninhos onde os pais estão proibidos de serem candidatos por causa de problemas eleitorais, até problemas criminais, não podem ser candidatos, então tira os filhos. E se você olhar, como eu olhei ontem, eu fiquei umas 3 horas olhando para eles, nos 2 debates, eu fico pensando, será que eles estão ali porque querem realmente? Será que eles têm essa visão pública para a vida pública? Ou estão sendo levados aquilo para manter a tradição da família, porque os patronos, os pais, não podem ser, porque estão proibidos pela lei? Acho que me estendi um pouco demais. Ricardo, tem uma coisa que é interessante, né, nessa eleição de segundo turno. Eu vou pegar um exemplo não só de Campos. Nós vamos aqui a Petrópolis, por exemplo. Petrópolis teve mais de 10 candidatos também, muitos candidatos no primeiro turno. Campos teve 11, né? E muito aquele espírito da renovação, uma eleição de renovação. Só que a renovação lá ficou com o atual prefeito, o Bernardo Rossi, e o candidato que foi para o segundo turno, o também ex-prefeito da cidade, o Rubens Bontempo. Então, assim, o segundo turno com 2 figuras carimbadas. Aqui em Campos também se falava muito em renovação, mas segundo turno, como você mesmo falou, egressos do mesmo grupo desde a década de 80, do garotismo, com filho de Garotinho e o filho de Arnaldo. Esse espírito de renovação que às vezes se propaga muito durante um governo, como foi o governo Rafael, que foi mal avaliado, eles queriam uma renovação, ele não se perde nas urnas, voltando esses velhos nomes para uma disputa. Como explicar isso? Que o eleitor cobra tanto uma renovação, sobretudo agora com essa questão de rede social, e na hora do voto volta grupos políticos já tão conhecidos? Eu não sei, eu acho que nós voltamos àquela questão do grau de conhecimento, nem conhecimento, o grau de politização do eleitor. Como que o eleitor não tem politização suficiente
para fazer uma escolha mais consciente. O eleitor funciona como uma espécie de torcedor ali, impulsionado, sabe-se lá, pela simpatia do candidato, ou por uma promessa de alguma benesse pessoal. Eu não vejo benesse coletiva. As pessoas vão votar porque coletivamente aquele candidato vai ajudar a minha categoria, a minha comunidade, a minha sociedade. Eu vejo muito. Ontem, quando eu saí do debate, eu tomei um susto. Tinha a claque de um dos candidatos, um candidato só, e parece que queria engolir as pessoas, com aquela bandeira, com aquela raiva, com aquele negócio todo. Eu disse, peraí, que é isso? Entendeu? Você não vê uma coisa com um nível de politização mais elevada. É uma coisa que precisa ser estudada depois com calma, de onde é que vem essa... como é que ocorre o processo de escolha. Porque uma cidade, um eleitorado politizado nesse sentido mais consciente, eu acho que sairia daquele debate dizendo assim, eu não vou votar em ninguém, vou votar em Cláudio Nogueira, que ediou o debate. Porque nenhum dos dois merece o meu voto. Ricardo, assim, deixa eu fazer aqui o papel de... Tá dando eco, né? É o meu áudio? Não, acho que é o Ricardo ali tinha... Você abaixou aí, Ricardo, o volume? Não mexi. Não, né? Tá me ouvindo bem? Te ouvindo bem. Tranquilo. Ricardo, deixa eu fazer um pouco de advogado do diabo. Não que seja o diabo, enfim, ou a expressão, né? Eu acho que isso, você falou de jovem, eu vou dizer que todo mundo que eu entrevistei sobre a expectativa das eleições municipais, acho que quem melhor definiu essa eleição, independente do resultado do domingo, foi Gilberto Gomes, que foi candidato a vereador pelo PT, e é uma jovem promessa da esquerda campista. Ele falou, o problema do eleitor é que ele muda já para B. B não dá certo, em vez de ir para C, ele volta para o A. E o B não há como dizer que deu certo, porque a rejeição a Rafael, ela foi enorme, né? Uma rejeição espantosa. Então, primeiro, se você concorda com essa leitura do Gilberto, e dois, qual seria a opção, então? Sim, eu concordo, justamente por isso, por essa falta de politização, conscientização do eleitor, né? Agora, o que eu notei também foi uma preocupação, uma estratégia do candidato Vladimir, nos dois debates que eu vi ontem. Ele, como tem uma muito maior, por causa do pai, do ex-governador Antônio Garotinho, ele procurou colar a imagem de Rafael em Caio para equilibrar a rejeição. Tanto que o nome de Rafael foi o nome mais falado dos dois debates. Acho que se você contar ali o papai e mamãe e Rafael, acho que dá quase empate. Toda hora, Vladimir tinha que dizer que Rafael apoia o candidato Caio Viana. Inclusive, teve um momento no debate da Record que ele chamou Caio Viana, de Caio Diniz. São estratégias de campanha, mas acho que eu fugi da sua pergunta. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tá dando eco de novo. Pode ser essa conexão também, né? Pode? Pode ser a conexão. Também. Bom. Parou. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Ricardo, nós tínhamos, você está nisso um pouco mais de tempo que eu, e nós estamos há muito tempo.
Nunca houve eleição com tanto candidato, né? Quais as opções que Campos tinha, no seu entender? Você, por exemplo, com muita coragem, como é uma coisa peculiar sua, você apoiou publicamente a candidatura a reeleição de Rafael. Mesmo sabendo que você é um cara muito bem informado, que ela tinha uma rejeição virtualmente insuperável, né? Você fala em rejeição no mundo, o sinal amarelo é 35%. O Rafael, nas pesquisas, variava de 50% até 80%. Quer dizer, isso é insuperável. Na prática, para quem conhece um pouco de eleição, eu falo eleição em 2 turnos, né? Se chegar ao segundo turno, o adversário qualquer um quer, porque tá perdido o segundo turno. Qual opção a gente tinha? A gente praticamente não tinha opção justamente pelo estado de degradação que chegaram as nossas lideranças políticas nos últimos anos. Essa variação entre Garotinho e Arnaldo. Lá em 88 a gente dizia que era entre Rockefeller e Zezé Barbosa. Aí a gente inaugurou a nova era coronelista com Garotinho, e fez um governo, que eu já falei mais uma vez aqui, excelente no primeiro mandato dele, de 89 a 92, e depois virou o que virou. A gente não tinha opção justamente pela falta de renovação de lideranças. Você vê pela própria composição da nova Câmara. Que liderança nova que surgiu ali? Eventualmente, pessoas que fizeram favores pessoais em alguma comunidade, que juntaram ali 1.200, 1.500 votos, se elegeram, ou então voltaram aqueles que já eram eleitos, já tinham sido vereadores, já tem um grupo de pessoas que votam, ou os filhos dos ex-vereadores, que já tem ali... Eu estou evitando usar a palavra curral eleitoral, mas é impossível não usar. Acho que a instituição Câmara Municipal, que tem 300 e tantos anos, eu tenho maior respeito, mas acho que tem momentos que a própria instituição não se respeita, né? Não se respeita e se deixa levar por essa... vamos tentar amenizar a minha crítica à Câmara Municipal, que eu gosto muito de respeitar todas as instituições, que a democracia não as instituições fortes, mas a Câmara se recusou nesses últimos anos, principalmente nessa última legislatura, a dar a sua contribuição para enfrentar a crise econômica que a cidade vive. A Câmara gasta como se não tivesse amanhã. A Câmara não devolve dinheiro. Eu me lembro, fazer justiça ao ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Nelson Naim, que por 2 vezes seguidas devolveu o dinheiro da Câmara para o Tesouro Municipal, porque sobrou. Essa Câmara está gastando aí, a Câmara está fechada desde março, está gastando ainda com limpeza, com segurança, com não sei o quê, com pintura, com não sei o quê. Pô, e não devolve. E essa Câmara poderia muito bem reduzir o número de vereadores de 25 para 21, para ajudar a cidade a enfrentar a crise econômica que é inevitável no ano que vem. Inevitável nos próximos 4 anos. A minha preocupação é, ao mesmo tempo, eu estou adiantando um pouco, ao mesmo tempo em que eu olho para trás, vejo com muita tristeza que os 2 candidatos são despreparados para enfrentar a crise da cidade, eu deposito uma fé enorme, uma esperança enorme que ilumine quem ganhar o troféu abacaxi, que quem ganhar a eleição vai ganhar o troféu abacaxi, né? Que eles sejam iluminados o suficiente para conseguir enfrentar, passar essa tormenta. E como falamos aqui, e vocês fizeram um trabalho muito bom, né, ao fazer essa série de entrevistas, essa série de debates sobre a crise, na pior das hipóteses, o próximo prefeito vai ter menos de 200 milhões por ano, que dá 17 milhões por mês, que dá 500 mil por dia.
Não adianta conhecer o caminho de Brasília, que ninguém vai te dar 500 mil por dia só para manter o que está aí. Só para manter o que está aí. Sem criar de novo passagem social, sem criar de novo restaurante popular, sem prometer tudo, sem trazer o Jardim Concert de volta, os shows milionários de volta. Quer dizer, é tudo balela. Tudo balela. Então, no final das contas, apesar da minha desilusão, de lamentar a fragilidade dos dois candidatos, os dois vão ter que ganhar a eleição. Então, o que eu posso fazer? É desejar que aquele que ganhar a eleição, aquele que for o escolhido para enfrentar o desafio, tenha força suficiente, tenha capacidade suficiente para agregar em torno dele pessoas que vão suprir a falta de experiência que eles têm. Eles demonstraram a falta de experiência no próprio debate, não só por falta de conhecimento na cidade. Sei lá, lógico, um decorou uma fase, outro decorou outra, um decorou o que é ICMS, outro decorou o que é não sei o quê, mas não tem uma visão holística, uma visão geral do produto. Entendeu? Então, eu espero que eles se cerquem de pessoas que tenham competência para enfrentar, porque não vai ser fácil, não. Aí que eu digo, daqui a 2, 3 anos, que nós vamos avaliar de novo a rejeição de Rafael. Dependendo do sucesso ou do desempenho do atual prefeito, é que você vai reavaliar como foi o governo Rafael. O governo Rafael, apesar de todas os erros, se afastou muito da população, muito dentro do gabinete, enfrentou a crise. Eu só quero colocar, Ricardo, quando eu coloco a rejeição de Rafael, porque eu vi acho que quase todas as pesquisas, as registradas e as não registradas. E quando eu coloco a rejeição de Rafael, e variavelmente de 50 a 80, eu não estou falando de juízo de valor sobre os motivos que levaram a essa rejeição, não, tá? Eu só estou colocando que a rejeição existia e... Sim, com certeza. E ela eclipsava até o antigarotismo, que talvez tenha aparecendo agora, foi eclipsado. Né? Eu não faço juízo de valor, não, só para fazer essa ressalva. Mas, Arnaldo, correto, quer entrar? Sim, o Ricardo, o Jefferson Manhães, reitor do IFE, entrevistado aqui, ele falou um ponto que eu vi como interessante, um dos pontos da entrevista, em que ele falava o seguinte, que às vezes a classe média, a classe alta, as pessoas mais politizadas, elas reclamam da pessoa da classe social mais baixa que vota pensando num auxílio social, ou até mesmo na troca de voto por um tijolo, ou por um saco de cimento, mas que também é a pessoa mais intelectualizada, que tem um maior conhecimento político, vota pensando na possibilidade de um cargo, na possibilidade de uma benesse pessoal, e não vê diferença quanto a isso. E fez um paralelo, por exemplo, desse saudosismo de que muitos eleitores, sobretudo nas classes mais baixas, têm desses governos passados, tanto do Arnaldo quanto o da Rosinha, devido aos programas sociais que eram oferecidos nesse período. Você acha que isso marca mesmo essa eleição, essa questão saudosista do que eu tinha lá e vai ser comparado? Qual governo eu tinha mais benefício? O governo Rosinha ou o governo Arnaldo? Isso pode influenciar nos votos dos filhos? Embora o governo Rosinha seja recente, o governo Arnaldo a gente está falando de um bom tempo atrás, né? Eu acredito. Eu posso só tentar resumir essa pergunta de Arnaldo? Ok. Make America Great Again. Fazer a Campos Grande de novo, o lema de Trump, né? Sim. Mas essa história da qualidade no sentido lato da palavra, do eleitor, acho que não independe totalmente do grau de conhecimento, do grau de instrução, né? Tanto que nas pesquisas eleitorais sempre os candidatos populistas têm mais nas classes sociais menos. Você vê a eleição no Rio, aliás,
A eleição no Rio está quase igual a nossa aqui, né? Lá só que são dois senhores, mas é no mato sem cachorro, né? São entre o ruim e o menos pior. O candidato lá no Rio, o candidato Marcelo Crivella, tem muito mais votos nas comunidades mais pobres, né? No caso do assistencialismo que fazem, né? E aqui, quer dizer, eu costumo resumir mais da falta de esse tipo de você manter o eleitor fidelizado através de benesses pessoais que atrasa o processo de renovação das lideranças. Porque você pega a Câmara, não vê qual o candidato que representa aquele segmento social. Qual o candidato eleito que representa aquela categoria profissional? Não tem. Não tem. É espalhado. Nós não temos consciência de classe social e classe profissional. Não tem. Você vota ou no vizinho, no amigo, ou daquele que vai te dar uma benesse pessoal ou para sua família ali. Independente se o cara é de nível superior, nível médio ou nível elementar. Né? E isso só se resolve educando politicamente as pessoas. É isso que eu sinto falta num debate onde tem dois candidatos, os dois com menos de 40 anos, um tem 32 e o outro tem 35. Eu esperava que essas pessoas trouxessem as mais jovens que eu, tenho 59 anos, eu ainda as tenho, né? Essa esperança de transformar a sociedade através da educação, através da promoção da cidadania. Por exemplo, tem uma iniciativa que foi importante, que é um legado do governo Rafael, que ele quase não falou, foi introduzir a eleição direta nas escolas municipais. Nós temos 190 escolas municipais, 190 diretores eleitos. Independente do prefeito que entrar, esses diretores são eleitos. Se você pegar revolucionário, você transformar essa escola no centro daquela comunidade. Então, e Vladimir, se não me engano, falou no debate, com certeza falou no debate ontem, que ele daria autonomia financeira às escolas. Eu duvido muito que cumpra, mas tem que ser cobrado isso. Que a autonomia financeira da escola, eu acho que foi a única coisa que, no debate e nessa eleição, nessa campanha, que se assemelha a alguma coisa revolucionária. Porque se você transformar a escola com a autonomia financeira, aquela escola vai ser fiscalizada pela comunidade, o diretor daquela escola vai ter autonomia para comprar merenda na comunidade, precisou consertar uma porta daquela comunidade, com certeza tem um carpinteiro que pode consertar aquela escola, ao invés de fazer licitação, contratar uma empresa, pagar milhões, vai ficar muito mais barato e dá sentimento de pertencimento. A escola pertence àquela comunidade. Isso é revolucionário. Né? Você tem um monte de ideias simples. Fizemos aquele trabalho lá na Secretaria de Fazenda, que foi o Murilo Diegues que levantou junto com uma equipe, eu participei, dos gastos da prefeitura. A prefeitura gasta, por ano, paga 50 milhões de reais para a coleta do lixo. Mas se você convencer a população a não jogar lixo na rua, a varrer a sua calçada, a capinar aquela frente da sua casa ali, você não vai diminuir esse custo da coleta de lixo, vai reduzir. Isso é simples e revolucionário. Mas não, eles ficam repetindo aquela história que vamos voltar, não sei o quê, que para o transporte de... Gente, falou nessa campanha foi pagar os servidores em dia. Pelo amor de Deus, pagar servidor em dia é o elementar do elementar. O que é um governo? Pagar o imposto de todo mundo para administrar para a cidade. E aqueles a quem eu pago para administrar é o mínimo que eu posso fazer. Se eu não consigo pagar nem as pessoas que eu contratei para administrar com o dinheiro do que os cidadãos
me pagaram de imposto, então pode fechar tudo e jogar a chave fora. O mínimo que você pode fazer é manter o pagamento em dia. Se você não está conseguindo pagar os servidores em dia, que é muito, muito, muito mais grave do que se pensa. Ricardo, o Vladimir fez uma outra promessa também. Você falou, lembrou bem da autonomia financeira para as escolas, mas eles também, os dois, atiraram no nicho que está falando agora, que é o nicho do servidor. Todos os dois fizeram sinalizações. E Vladimir, ele prometeu eleger o presidente Rapaz, eu acho que é falta de Breve Campos, entre os servidores em eleição direta. Ele fez essa promessa também. Mas é uma promessa inócua, porque embora seja uma nomeação do municipal, o presidente da Breve Campos tem autonomia. Tem autonomia e tem um conselho fiscal e um conselho deliberativo. Então, quem decide onde vai aplicar o dinheiro do Instituto dos Servidores é o Conselho Deliberativo e o prefeito. Tanto que, quando houve aquela CPI, aquela série de matérias sobre o desvio, aquele negócio todo, foram entrevistar a Rosinha, ela disse, não, eu não mandei nada. Não tem nenhum documento que eu assinei nada. A Breve Campos consultou a Procuradoria do município, diz que podia e repassou. Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Do presidente do Breve Campos ser eleito ou ser nomeado, ele tem autonomia. É importante que tenha um mandato, independente do prefeito. Um mandato seja descoincidente com o mandato do prefeito. Como é das agências reguladoras federais, né? Nogueira, você mediou tão bem ontem deu um show ontem lá com Vladimir e Caio se pegando lá. Medir a gente também aqui. Não, cara. Tá ótimo. Acho que até 8h15 fechando aqui, já são 8h14, né? Então a gente. Você quer fazer 2 blocos? Vamos fazer em 2 blocos. Que aí a gente então, Ricardo, vou fazer a pergunta que estava pro primeiro, e sei que você é um defensor racional das causas identitárias, e muitas delas concordam também. Como é que você viu essa Câmara aí? Você falou da Câmara, como é que você viu essa Câmara sem... A mesma Câmara que elegeu Hermínio Coutinho e Antônio Leitão nos anos 70 do século XX, meio século depois, não tem nenhuma mulher em 25 cadeiras. É verdade. Acho que antes eu gostaria de fazer uma lembrança histórica da importância da vereadora Hermínio Coutinho para os royalties, porque ela integrou a primeira comissão da Câmara Municipal. Era Hermínio Coutinho, Roberto Ribeiro e Benedito Marques. Os dois, graças a Deus, estão vivos aí para confirmar. Ela já está no outro plano. A primeira comissão que trabalhou a questão dos royalties foi fundada na Câmara Municipal através desses 3 vereadores. Dona Hermínio Coutinho teve um trabalho excepcional para isso. E depois tivemos, né, antes, Dona Antônia Leitão, a Ivete Guerra Marins, vereadora, foi a única vereadora. Hein? Bete Couto foi uma boa vereadora também. Bete Couto, a própria Ilsa Viana foi vereadora. Odisseia Carvalho. Nessa última legislatura, chegou uma época que tinha 3 vereadoras, a Josiane Morumbi, a Joilza, e uma terceira que acho que ficou no lugar de hábito, não sei. Foi Marcele. Marcele? Isso. Nessa eleição, aliás, vocês perceberam ontem que o candidato a vice-prefeito Frederico deixou no ar uma possibilidade de ter uma vereadora. Foi. Lá no bastidor ontem, eu estive com ele lá no bastidor do debate, eu e João Paulo conversando sobre isso, pesquisando quem era a suplente, e chegou o Arnaldo, aí chegou o próprio... Eu perguntei, quem é a vereadora? Aí eu falaram o nome, ele, não é essa não. Aí nós fomos na listagem ali, a vereadora mais
próxima de assumir é a do DEM, é a Neia. Neia, não, a Neia é a esposa daquele vereador, ex-vereador Carlos Alexandre. Arnaldo? Marcos Alexandre. Marcos Alexandre. Sim. Essa coligação elegeu Rogério Matoso e elegeu Massone da farmácia. Então ele já indicou que Rogério Matoso deve ir para o secretariado, não sei o que faria com esse Massone. Não, aí já subiria. O DEM ficaria com Massone da farmácia e com Neia Marcos Alexandre. Então a Câmara teria, segundo, não foi nenhuma inconfidência do Frederico, ele começou a soltar a gente que chegou a essa conclusão. Mas justamente é isso, essa observação de uma mulher é mais uma comprovação da falta de consciência de classe e de segmento social. A Câmara não representa segmentos sociais da cidade. Quer dizer, as mulheres não votaram em mulheres. Né? Por exemplo, os petroleiros não votaram em petroleiro. Não elegeram. Tem um candidato petroleiro que estava até forte, ficou entre os mais votados, mas não teve legenda para... Os artistas não tinham um candidato que representa a área cultural. Quer dizer, a área cultural vai ficar mais uma vez sem representação na Câmara. Aí você fica com aqueles 25 vereadores, ali 18, 19, automaticamente vão apoiar o prefeito, qualquer que seja. E vereador não vive sem apoio, né? Até mesmo para fazer para ter as vantagens que ele precisa ter, e o prefeito precisa daquela maioria. Não precisa ter 2/3, até para aprovar ou rejeitar as contas do antecessor, e deixa lá, aqui, por exemplo, vamos fazer de futurologia aqui, hipótese, se Vladimir for o vencedor, ele já tem garantido 19 ou 20 votos. Você só tem na oposição 2 vereadores, com certeza, se Vladimir for o prefeito, que é Abdo Neme e o filho do Marquinhos Bacelar. Não sei quem mais vai ficar na oposição. Esses 2 com certeza estão na oposição. Né? Uma coisa que me impressionou ontem, te confesso, foi... Abdo Neme já foi o médico particular de Garotinho, inclusive atendeu ele naquela greve de fome. E Vladimir abriu assim, contra ele já tinha falado isso no da Record. Teve reação. Abdo gravou um vídeo também muito forte, né? Não sei se chegaram a ver, publicou ontem quase meia-noite, pelo menos na hora que eu vi, quase meia-noite, já estava indo deitar. Achei um vídeo forte de Abdo também em resposta. Mas vocês repararam que quando o Abdo Nogueira teve nesse programa, ele fez uma ameaça muito séria. Foi. Ele disse, Garotinho, ouve o que eu estou te dizendo. Não mexa com a minha família, porque você sabe, mais ou menos assim, alguma coisa grave aconteceu ali. Não sei. E Abdo é uma pessoa muito conciliadora, né? Que a gente conhece ele há muitos anos. Não sei o que houve ali. Eu creio que alguns ataques ao filho de Abdo motivou ele a fazer esse... Mas voltando à Câmara, nós estávamos falando sobre... Não, Nogueira. Nogueira, para a gente, Nogueira. Vamos até 8h30? Que aí a gente fecha 9h15. Fechou? Quer ir 8h30? Vamos, que aí a gente faz um bloco só e fecha 9h15. Eu não sou candidato, não precisa cumprir o mesmo tempo dos candidatos. Parei, mas é por um intervalo, cara. Não, tem que ter intervalo sim, senão o Cristiano começa a mandar mensagem daqui a pouco e aí já viu. Eu não sei, eu não dormi ainda para tomar puxão de orelha, então, quer fazer intervalo agora não? Podemos fazer também, mas aí fica então, vamos lá, desculpa, Ricardo, conclui então e Nogueira... Conclui e a gente fatura aqui. Que já se iniciaram os entendimentos para a composição da mesa executiva da Câmara Municipal, né? Ontem, eu confesso que eu circulei pouco lá, fiquei lá na sala junto com o João Paulo e com o Andral, eu sou fã dos dois, e fui aluno dos pais
dos dois, como conversando sobre os pais dos dois, que eu admirava demais, tanto Elvio Grande quanto André Tavares pai. Eram professores que marcaram a minha... Mas eu dei uma circuladinha rápida e ouvi uma conversa de que, sendo o Vladimir o prefeito, o candidato deles a presidente da Câmara é o Fábio Ribeiro. Fábio Ribeiro. Porque na eventualidade da chapa ser cassada, ele que assume. Que é um cara de confiança. É outro ponto importante. Esse é outro ponto. Isso eu ouvi lá de uma pessoa que tem trânsito livre lá. Mas aí, uma dúvida. Aí o presidente da Câmara assumiria até ter outra eleição ou não teria outra? Gente, até ter outra eleição, como foi no caso. Conjectura, tá? Possibilidade a partir do julgamento do TSE, deixar isso claro. Perfeito. É possível, por exemplo, o que o Ricardo quer dizer é que é possível que o TSE, indefira Frederico, mas até motivado pela votação popular, se Vladimir ganhar, mantenha ele no cargo. Então ele fica sem vice. Vamos supor, se Vladimir precisar viajar 2 dias para o Rio, se o presidente da Câmara, se for essa solução do TSE, por exemplo, se indeferir Frederico e se não contaminar Vladimir, se Vladimir for ao Rio 2 dias e o presidente da Câmara for oposição, em 2 dias ele derruba o governo. Não, 2 dias pode, é até 15. Até 15? Até 15. Até 15 não precisa de substituição. Então tá bom, mas enfim, que seja. 15 dias, não pode. O cara faz uma devassa no governo. Porque eu não vejo nenhuma possibilidade do TSE se reunir entre hoje e domingo para... Não, é impossível. Não há nenhuma possibilidade. Então a eleição vai ocorrer normalmente no domingo, com as 2 chapas. Essa decisão é posterior com certeza, lá para o segundo ano de governo, como o TSE costumou fazer, né? Bom, são 8h24, então nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos e a gente segue nessa conversa hoje com 3 jornalistas na nossa bancada, o Ricardo André Vasconcelos, que é o nosso convidado, e também não deixa de ser uma peça integrante aqui desse programa também. Sempre que precisa a gente aciona aí o talento do Ricardo, né? O Aloysio Abreu Barbosa e o Arnaldo Neto também aqui conosco nessa manhã. Rápido intervalo, a gente volta. Eu vou falar, Arnaldo, eu segunda-feira sumo. Tava as pautas todas de Ricardo aí, não tá? Como? Tava todas as pautas de Ricardo aí. Tô notando. Vamos lá então. Tá bom. Boa. São 8h25 em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos com o Folha no Ar em instantes. Sua conta de luz pode estar